esse é o nosso objetivo. É lógico que nós sabemos que existem outras espécies que têm... quando a gente vai na indústria perguntar o que é que a indústria quer, ela quer um peixe que tem alto rendimento em filé, porque é o que as pessoas vão consumir. Ela quer em geral, o consumidor quer uma carne suave, de boa aparência, de sabor agradável. Então, nós temos que buscar... O Érico participou de um evento, acho que não me engano, ano passado, ele pode relatar isso, na FAO, em que a conclusão é essa: quando você junta os requisitos, você vai chegar muito próximo, inclusive, do que é a tilápia, por exemplo, por conta dessas características. Mas acredito que o tambaqui possa ser a nossa espécie de ataque aí para o grande mercado. E existem outras espécies que a gente sabe que tem muito potencial. O pirarucu foi citado pelo Eric aí. O mapará eu acho que é uma espécie muito interessante. A matrinchã tem muito apelo, especialmente por conta do sabor e da carne. Mas eu acredito que nós temos que escolher um rumo e o mercado se dedicar a ele. Bom, professor, eu posso comentar mais alguma coisa, tentando enriquecer a discussão aí? Bom, o fato de a gente ter clima, uma biodiversidade tão grande e um mercado doméstico também tão grande, de fato não significa que a gente vai ficar desenvolvendo pacote tecnológico de tudo, né? Porque, além dessa questão que o Alexandre comentou, no mercado, tem que desenvolver a pesquisa daquilo que a gente quer, do que o mercado demanda, né? Então, ou que o mercado pode vir a demandar em função das características que aquele peixe ou aquela espécie apresenta, né? Então, quais são as características que tem nas espécies que, por exemplo, o panga, né, que o colega fez a pergunta, ele consegue produzir uma grande quantidade de peixe num volume muito pequeno, né? Tem um nível de exigência de reação, um nível qualitativo intermediário, baixo relativamente, né? Então, a gente consegue enxergar na nossa biodiversidade um peixe, espécies que tenham a característica de produto como uma carne branca e que cresçam em alta densidade em um sistema intensivo com uma ração intermediária. Pode ter certeza que se a gente identificar esse peixe, ele facilmente vai conseguir abrir espaço no mercado, né? Em relação aos ornamentais, os ornamentais é um mercado gigantesco no mundo inteiro. A gente tem um projeto em andamento aqui que vai mais do ponto de vista de levantamento das informações. É uma parceria que a gente tem com o SEBRAE, com a própria ABLA, que é a Associação Brasileira de Aquariofilia, junto com o SEBRAE também, que tem dado um apoio, justamente para a gente mapear os principais problemas e tudo mais. O Ministério da Agricultura tem conseguido sucesso numa série de simplificações da legislação e a gente tem que fazer com que a gente consiga desenvolver melhor esse setor aqui no Brasil, né? Existe ainda muita burocracia, existe muita dificuldade, apesar da grande diversidade de peixe que a gente tem, existe uma cobrança muito alta dos órgãos ambientais em cima, as legislações, às vezes, elas estimulam a biopirataria, né? Ela, de alguma forma, estimula a importação de espécies exóticas, ou, às vezes, a importação das nossas próprias espécies que foram desenvolvidos pacotes no exterior e que estão gerando renda, emprego lá fora, que poderiam estar sendo gerados aqui. Então, eu acho que é um mercado muito legal, que a gente é uma área de atuação aí, do ponto de vista de ensino, de pesquisa, inclusive para espécies de água salgada, né? A parte de invertebrados, de corais, é um mercado assim muito grande que tem um potencial muito grande de desenvolvimento, que foge um pouco do escopo do que a gente está acostumado, que é usar a aquicultura para produtos que a gente vai se alimentar, né? Então, mas o mercado dos ornamentais é um mercado que não deve ser ignorado. E a ranicultura, eu entendo que é um nicho de mercado. Eu acho que ele já é uma atividade que já se desenvolve no Brasil há muito tempo,
mas que não tem, né, é considerado uma carne exótica, então acaba não tendo um consumo de escala muito alto. Mas ela tem resistido ao longo dos anos, né, com a produção pequena que tem, atendendo restaurantes especializados ou mercados específicos, né? Então, eu acho que tem espaço, sim, né? Mas esse espaço ele não nasce pronto, né? Ele tem, às vezes tem que ser desenvolvido. Porque se for tão bom e vai dar um retorno tão rápido, tão fácil, com certeza alguém já viu isso e já está na sua frente primeiro, né? Então, tem que também quebrar um pouco a cabeça. O que fazer, né? Que espécies escolher, né? Porque não vai ter dinheiro e não vai ter gente para a gente desenvolver pacote tecnológico de todas as espécies que podem vir a ter potencial zootécnico para o desenvolvimento. Do ponto de vista do financiamento dos projetos, parte dos projetos que a gente tem é financiado pelo próprio orçamento da Embrapa ou são viabilizados através de captação externa por parceiros, que são públicos ou privados. Isso, professora Ágil. Muito bem. Gente, aqui o professor Marcos, ele faz uma pergunta aqui para o Eric. O Marcos é do Instituto Federal de Aracati. Ele faz uma pontuação. Aprofundar um pouco mais a discussão sobre o resultado da pesquisa e quando é que ela se torna produto ou serviço pela sociedade. Bom, ela vai se tornar produto ou serviço para a sociedade na medida que a Embrapa estabeleceu uma parceria com algum representante do setor produtivo, né? Não é nossa função fazer com que competir com a empresa X ou Y, o produtor X ou Y, né? Por isso que naquela escala do funil lá da inovação, a gente não vai até o último estágio. O último estágio, que é aquela de colocar no mercado, quem faz é o parceiro, né? Então, para isso precisa passar por uma série de etapas, né? De ter um processo de piloto, depois de escalonamento, de ensaios, de validação, e com o parceiro participando desse processo de desenvolvimento, mas vai ser ele lá no final que efetivamente vai botar isso no mercado, né? E aí tem as respectivas contratos e tudo mais e tal que são estabelecidos para poder dar essa regulamentação toda. Não sei nem se Alexandre, como também é chefe de transferência de tecnologia, né, Alexandre, se você quer complementar alguma coisa em relação a esse ponto específico. Um aspecto importante, o Eric chegou a citar, né, a Embrapa migrou da lógica de gestão de programação por linhas de pesquisa para desafios de inovação. Todo projeto de pesquisa ele deve desaguar em um ativo, seja ele pré-tecnológico ou tecnológico, dependendo do estágio de maturidade, como o Eric mostrou lá na escala TRL. Então, vai se tornar um produto ou serviço quando ela passar por aquelas fases que a gente conhece, sai do balcão para uma escala protótipo, depois para uma escala piloto, e aí já do protótipo piloto, o nosso interesse é que, de fato, isso já seja feito em conjunto com algum parceiro privado para que ou ele adote a tecnologia e transforme aquela tecnologia em negócio. Bom, vamos continuar aqui. A Bianca Cristine de Souza Montorio, ela fala assim, que a grande burocracia para utilização das águas da União e a quase nenhuma linha de crédito específica para a aquicultura é um dos grandes gargalos para a sua ampliação no Brasil? Acho que não é fácil, né? Esse processo dessa política não é uma política nova, é uma política que vem sendo, né, fomentada e estimulada nas últimas, pelo menos desde 95, que quando foi o primeiro decreto relacionado com o tema. Acho que o Ministério da Agricultura deu um grande passo semana passada no processo de desburocratizar um pouco mais, evitando essa necessidade de editais, né, para poder
fazer a competição de eventuais produtores que queiram fazer um pedido de outorga para a cessão de determinada área agrícola, né? Então, é menos uma etapa, menos uma burocracia nesse processo, né? Então, o Ministério da Agricultura vai se responsabilizar por isso e aí, posteriormente, a própria Secretaria de Patrimônio da União vai conceder a respectiva área. Eu diria que não é falta de crédito o maior problema. Eu acho que o maior problema está nessa parte regulatória do ordenamento, né? E também está muitas vezes associado com a própria parte de licenciamento ambiental, né? Eu acho que a gente tem que tentar buscar o processo de simplificação do licenciamento ambiental para não perder o amparo que essa licença traz para o produtor e, ao mesmo tempo, facilitar e praticamente atender o requisito para acessar os créditos, né? Praticamente qualquer crédito que a gente vê hoje nos grandes bancos, públicos ou não, para a aquicultura no Brasil, colocam como requisito a questão do licenciamento ambiental. Tendo o licenciamento ambiental mais simplificado, o acesso ao crédito ele naturalmente virá acompanhado. A questão da aprovação da medida provisória 915 facilita uma parte desse processo, né, que é a dispensa de licitação para áreas da União. Se você for produzir em outro ambiente que não seja esse, o trâmite, e mesmo essas exigências de licenciamento ou outorga, tornam o processo muitas vezes lento, moroso nos próprios institutos de licenciamento, nas instituições de licenciamento. Em alguns casos nós temos nos deparado com poucos ou às vezes a não disponibilidade profissional habilitada a analisar processos de aquicultura. Então, nesses órgãos ambientais, isso aí pode gerar um problema. Não sei se, de fato, a questão do crédito seja ainda um limitador, mas isso que o Eric citou, a questão dos requisitos para o acesso ao crédito, um deles, a questão do licenciamento, sim, é um grande entrave para qualquer atividade no Brasil, a questão do licenciamento ambiental, embora nós tenhamos uma legislação que conseguiu proteger as matas e rios em grande medida, né? Você vê percentual de área preservada no Brasil, mas mesmo assim o trâmite para se licenciar uma atividade produtiva ainda é muito lento e as medidas, onde nós vimos ali um crescimento da produção, existe uma relação também com a simplificação do licenciamento ambiental. O Paraná se tornou um exemplo nesse processo de simplificação, em tornar uma boa parte dele autodeclaratório. Então, acredito que já seja um indicativo de que é o caminho, tornar esses processos mais simples e mais ágeis. Bem, gente, vamos fazer mais só algumas perguntas. O professor William Alves, do IFCE Aracati, ele está querendo saber quais as pesquisas a Embrapa realiza sobre os efluentes aquícolas e como funciona a transferência de tecnologia com produtos patenteados pela Embrapa e parceiros. Eu vou responder a primeira parte e o Alexandre vai responder a segunda, professor Adna. Obrigado pela pergunta. A parte de tratamento de efluentes, a gente não tem nenhum trabalho, né, específico aqui no nosso centro, mas a gente tem dentro da Embrapa centros que vêm trabalhando com a parte de bioflocos, com tilápia, e naturalmente numa perspectiva não de tratamento de efluentes, mas de evitar a geração de efluentes numa perspectiva que praticamente só é a recomposição da água evaporada, né? A gente já fez algum trabalho aqui nesse projeto que eu comentei na apresentação, foi o gerenciamento hídrico aplicados a entrepostos de pescados. Eu até vi aqui uma outra pergunta, a gente conseguiu, a partir do projeto, diminuir a quantidade de uso de água para processar 1 quilo de matéria-prima de 11 litros para 8,260 litros
por quilo, tá? Isso para tilápia. Tá? Então, são praticamente aí 3 litros a menos de água sendo utilizados para processar a tilápia em um frigorífico. E, naturalmente, com menos água, são menos efluentes que são gerados para poderem ser tratados. Mas a gente não atacou nenhuma perspectiva de inovação associada a isso. A gente tem algumas iniciativas de alguns parceiros de empresas que têm nos procurado para testar alguns probióticos, para melhorar a qualidade da água, para melhorar o fundo dos tanques. Isso tem dado alguns resultados iniciais interessantes. E a perspectiva aí é que a gente possa estar avançando nessa perspectiva de desenvolver ações com empresas que possam ter produtos que possam ser desenvolvidos e aprimorados nesse sentido. Então, acho que por hora é isso. Alexandre, gostaria de complementar? William, a Embrapa ela tem uma página, tem diversos formatos de transferência de tecnologia. Nós temos uma página no nosso site na internet, Ativos para Parceria, Ativos para Parcerias. Você pesquisar Embrapa, Ativos para Parcerias, vai abrir uma página onde nós temos as modalidades que estão disponíveis e também os ativos que nós temos que podem, ou que estão numa escala TRL ainda de pré-tecnológico, para que você possa pegar esse ativo e transformar em negócio, ou mesmo aquele que já está em escala de maturidade tecnológica mais avançada, mas que também você pode ir lá buscar naquele ativo uma possibilidade de negócio. Então nós temos um portfólio de ativos, desde insumos tecnológicos, sistemas de produção, biotecnologia, processos agroindustriais, nanotecnologia. E aí, quem tem interesse pode buscar diretamente a unidade vinculada a esse ativo e estabelecer essa parceria. Ela pode se dar por meio de licenciamento, prestação de serviço, transferência de know-how em si, ou naqueles que ainda são pré-tecnológicos, de repente um projeto de pesquisa para que seja feito o acabamento. É possível ser feito o licenciamento, no caso, é o caminho que nós temos utilizado para sementes, mudas e afins. As pessoas são licenciadas, a Embrapa não produz mais a semente comercial, ela produz a genética e as pessoas se licenciam para comercializar esses produtos. Quando é desenvolvido e tem uma participação do parceiro, aí nós temos que analisar caso a caso, e em geral a patente ela é distribuída conforme o esforço de cada um, o financeiro, a ideia, enfim, vai da negociação entre o parceiro e a Embrapa. Mas como bem ressaltou o Eric, nosso interesse é que de fato a tecnologia se transforme em negócio e isso chegue à sociedade. Bem, gente, só vou fazer mais uma pergunta aqui, né, dos nossos ouvintes e a gente passa para os colegas da comissão para fazer a finalização. Aqui o professor Anderson Rubens, do IFCE Morada Nova, ele pergunta: é viável a implementação gradual do Macrobráquio Rosenberg no mercado brasileiro, mesmo com a dificuldade de mudança do gosto popular, que é frango, carne e carne vermelha? Eu acredito que sim. Acho que a gente tem visto uma experiência bastante interessante no interior lá do Paraná, em Palotina, através da Universidade Federal do Paraná, o colega Eduardo Balester lá, que tem desmistificado isso, né? Praticamente na terra da tilápia, né? Onde o estado que mais produz tilápia, tem se conseguido desenvolver e produtores têm desenvolvido cultivo de camarões, né, de água doce. No caso, lá o Macrobráquio é o próprio Rosenberg, se eu não me engano. Mas a gente também tem outras espécies de Macrobráquio, inclusive nativas, né, que é no Pará, que é o amazônico, que também tem distribuição em outros estados, que tem um mercado muito alto, inclusive chega a ter um valor superior do que o camarão rosa, né, que é um camarão mais conhecido em nível nacional.
Então, culturalmente, tem um mercado muito alto. Então, eu acho que tem potencial, sim, não só para se manter, mas para aumentar a produção. Só tem que saber explorar os mercados e também não querer vender um camarão de água doce que o colega vai querer experimentar achando que tem o mesmo gosto de que um camarão de água salgada, que é completamente diferente, né? Bem, gente, novamente eu agradeço a presença do Eric, do Alexandre, foi um prazer estar aqui com vocês. Em nome da comissão, peço desculpas aos participantes de Rondônia, do Paraná, do Piauí, do Maranhão, do Pará, da Bahia, Rio de Janeiro, Amazonas, Rio Grande do Norte, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Distrito Federal, Rio Grande do Sul e do Ceará, porque foram muitas perguntas e vamos deixar os contatos dos palestrantes e vocês poderão tirar essas dúvidas diretamente. Agradeço e vou passar agora a fala para os colegas que vão fazer a conclusão final do dia. Bom dia novamente, pessoal. Um prazer estar participando com vocês, dividindo essa mesa aí com nossa anfitriã, a grande Adina. Abraço para você, Adina. Agradecer aí a presença ilustre da Embrapa, né? Eu acho que abrir esse evento com vocês é fundamental para a gente abrir os olhos, né, de todos os espectadores, da sociedade em geral, para a importância da aquicultura no nosso país. Inclusive, tiveram algumas perguntas com relação a isso, né, a importância da aquicultura no país, a questão da participação da aquicultura no PIB. Então, isso demonstra esse interesse crescente, né, e esse evento só tem a ganhar e ficar cada vez mais rico nessa situação. A gente pede desculpas aí pela questão do acesso no YouTube, por uma questão técnica, mas que já está sendo devidamente resolvida. E também esclarecer para os espectadores aí que a plataforma RNP realmente respondeu além das nossas expectativas tranquilamente aqui. Então, Alexandre, Eric, grande prazer conhecê-los, ainda que virtualmente. A gente espera encontrar com vocês pessoalmente um dia aí, né, para trocar informações. Muita gente aqui nas perguntas querendo estagiar na Embrapa, então vocês vão ter uma demanda boa para isso aí também. Então, agradecer o pessoal da comissão organizadora, agradecer os palestrantes, valeu Embrapa, valeu Eric, valeu Alexandre. Passar a palavra para o professor Renato para fazer alguns lembretes importantes aí para todos os participantes. Valeu, bom dia e até amanhã. Bom, pessoal, para a gente encerrar, né, fazer das palavras do Leonardo minhas também, agradecer ao Alexandre e ao Eric pela disponibilidade. Eu acho que não tinha palestrantes melhores para a gente iniciar o primeiro dia do que eles, né, para mostrar esse panorama que foi a aquicultura no nosso país, né? Foi sensacional. Eu vou dizer uma coisa, né? Que quando a gente começa a assistir a palestra, tem momentos que a gente chega a se arrepia, né? De ver essa parte que a gente que trabalha com pesquisa e tal, e o Eric, quando começou a falar, a gente fica, né, empolgado com o horizonte que a gente tem, né, de aumentar aí o nosso potencial. Como o Leonardo falou, a gente tem só que pedir desculpa, né? A gente sabe que um evento online ele tem os seus percalços, né? A gente tem um probleminha, às vezes dá uma incompatibilidadezinha de quem é o apresentador ou não, e o problema do link no YouTube, né? Mas a nossa plataforma oficial, a RNP, né, o Conferência Web, ele teve 1.900 pessoas assistindo simultaneamente o evento. Então isso mostrou a grandiosidade que o evento tem e a capacidade que a gente pode ter ainda mais, né? Então, como primeiro dia, a gente se torna mais uma vez ficar arrepiado, né? E satisfeito de ter atingido o objetivo principal da gente. Alguns lembretes, né? Amanhã a nossa palestra elas vão começar um pouquinho mais tarde, né? Hoje, como a abertura foi mais cedo, mas amanhã começa a partir das 9h30. A gente vai ter o palestrante Mário Barros, da COGÉ, e o Giovanni Lemos, né, professor da UDESC. Eles vão falar um pouquinho sobre qualidade de água, né? O Giovanni vai falar sobre qualidade de água e a parte de íons, né? Enquanto que o Mário ele vai falar da situação hídrica do estado do Ceará, né?
nesse momento que a gente vive. Tá? A questão do certificado, a gente está enviando o link, né, e a gente vai ficar mandando esses links ao longo do evento para cadastro numa outra plataforma. A gente teve a plataforma de inscrição, que é um formulário Google, e a gente tem então a plataforma NL para emissão de certificados. E a gente está fazendo esse acompanhamento das presenças dos ouvintes, né? E aí, ao final do evento, no último dia, a gente então vai disponibilizar o link, né? A pessoa vai inserir o CPF e vai ter acesso ali ao seu certificado do evento. Com relação às gravações, todo o material de gravação ele vai estar disponível no canal do evento no YouTube. Tá? Tanto vai ser transmitido ao vivo, a gente vai permanecer com a transmissão ao vivo no YouTube, mas a gente também está gravando pela plataforma Conferência Web, então a gente vai disponibilizar esse material também no futuro breve, tá certo? Então, agradecer mais uma vez ao Eric, agradecer ao Alexandre, agradecer a Adna, Leonardo, a todos que assistiram, ao pessoal do audiovisual que tentou fazer a transmissão, aquelas pessoas que não tiveram as perguntas respondidas, mas aí fica o gostinho para a gente poder participar